Guardando a Priscila. Oi, Priscila. Olá, querido. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas. Tá muito alta a minha câmera. Ô, Priscila, me conta um pouco de você, pessoal ou profissionalmente, o que você quiser contar pra gente. Tem muita gente que te conhece, tem muita gente que não te conhece, e vice-versa comigo. Então é legal a gente saber com quem a gente está falando. Prazer, Marcelo, você é a Priscila Guida. Prazer. Isso. Por favor. Isso. Bom, eu sempre trabalhei na área da saúde. Já há 25 anos eu trabalho na área da saúde. Minha primeira formação, eu trabalhei como dentista, mas sempre trabalhei em saúde pública, saúde coletiva, mutirão, campanhas. Nunca fui dentista de consultório. Sempre fui dentista de saúde pública, de ponta, de SUS. Trabalhei muito em hospital, enfim. Que legal. E esse barulho que eles estão sentindo assim na ponta, eu posso fazer uma ideia, porque eu já trabalhei em emergência, enfim, tudo mais. Depois eu fui estudando pelo meu interesse em saúde pública mesmo, em saúde coletiva. Eu fui fazer uma especialização em saúde da família. Eu sou formada em saúde da família. Aí eu fiz na Federal de Santa Catarina. Depois você comecei é da onde? a São estudar. Paulo, não? Eu sou de São Paulo. Tá. Sou de São Paulo. Me formei em São Paulo, tudo, mas depois eu me mudei para Santa Catarina justamente porque eu tinha um odontomóvel e eu fiz uma campanha e fui contratada para fazer campanha em Santa Catarina e acabei ficando por lá mais de 20 anos que eu morei lá. E daí, trabalhando na ponta, eu comecei a a estudar terapêutica natural, comecei a estudar florais, fitoterápicos, até eu pelo vou te lado medicamentoso. perguntando, porque inclusive é um dos tipos de técnica de diálogo que eu uso, que é não fingir que eu entendi. Então, com os nossos clientes, Cesar e eu, a gente sempre usa isso por causa da PNL, Programação Neurolinguística. A gente não finge que a gente entende. Então, quando você fala terapêutica natural, eu posso supor o que seja, mas eu não sei de fato o que é. O que é, tá. Isso. Terapêuticas naturais, para quem não conhece, eu sou naturopata de formação também, porque depois eu me formei em naturopatia, seria um curso que abrange terapêuticas naturais. Mas terapêuticas naturais é um leque grande, tá? A gente tem terapêuticas naturais baseadas em plantas, energéticas, tem medicina tradicional chinesa, que é uma terapêutica natural, tem a Ayurveda, que é uma terapêutica natural, enfim, tem N terapêuticas naturais, entende? A minha linha de trabalho é em plantas, ervas medicinais, florais, toda essa relação com as ervas que eu tenho, com as plantas, até pela minha primeira formação medicamentosa, né? Tá. Mas o leque de terapias naturais que a gente se forma, tá? É um leque grande. É como, eu vou te dar um paralelo. Tu faz direito, por exemplo, e aí tu faz direito civil, penal. Isso, faz todos eles e depois tu acaba escolhendo um caminho. Isso é mais ou menos isso. Inclusive a gente tem pessoas do direito que estão assistindo a gente. Tem o próprio Márcio, que é advogado, a Tereza Alvim também é advogada, aliás, grandes advogados dos dois, entre outros que já passaram aqui para cima. Então, só para ir te dando feedback. E fora as pessoas, Flora Lima, Thalita terapeuta, o Murilo MFT, tá? Só para a gente se sentir acompanhado, saber que a gente está falando com essas pessoas e com esse perfil. E aí, por favor? Então, aí dentro das terapêuticas naturais, que tem um leque enorme, né, de opções, eu sigo essa linha baseada em plantas e ervas medicinais. E agora, no meio do caminho, eu emendei com a psicologia positiva, porque como eu trabalho muito com meditação, com todo esse processo da mente, de comportamento humano,
eu acabei convergendo as duas terapêuticas e trabalho as duas em conjunto. Priscila é naturopata, ele vai perguntar para mim, e isso é o quê? E eu vou falar o quê para essa pessoa? Que é um profissional que trabalha com terapêuticas naturais, mas depende de cada naturopata, ele trabalha com uma linha diferente. Tem naturopata que trabalha, por exemplo, só com massagem, tem naturopata que... Porque tem pessoas que são naturopatas, por exemplo, que têm formação em massoterapia e que aplicam o conhecimento de terapêutica natural, por exemplo, de óleos essenciais, numa terapêutica de massagem. Compreendeu? Então, É um leque abrangente a terapêutica natural. Não tem como tu falar assim, vai naquele... O que tu pode falar, por exemplo, assim, eu conheci um naturopata que trabalha incrivelmente com acupuntura, por exemplo, e bimba, vai ali, ele... Entendeu? Porque a acupuntura não é uma exclusividade médica, né? Antes de te conhecer, que a gente já se conhece há algum tempo, mas antes de poder aprofundar o conceito, se alguém me falasse que a pessoa era um naturopata, e se eu fosse ficar na minha primeira formação anterior, que é de direito, eu ia falar assim, tá, e quem é que paga as contas dele? Tipo isso, sabe? Aliás, para quem está assistindo a gente, por favor, também perguntem. Isso não é um bate-papo só entre a Priscila e eu. Nós estamos numa sala virtual, então é interessante a gente poder interagir, né, Priscila? Topa assim? Sim, claro. Eu só não tô conseguindo ver nada porque sumiu da minha tela, eu vou não dar sei. uma Tá tudo bem, você vai... Eu não estou vendo nada, quem entra, quem fala. Ótimo, então, gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta para a Priscila em off, me escreve. Off, que eu não vou dizer quem off, é. manda inbox. Não é? Não diz o autor, eu não tô Então, vendo. quem quiser perguntar alguma coisa, tanto para a Priscila e depois para mim, conforme a gente for desenvolvendo, a gente não está conversando apenas entre dois. Estamos conversando entre todos que quiserem participar. Sim, sim. E aí você aplica as suas terapias, a sua naturopatia, utilizando várias técnicas, e isso ficou ainda mais importante por causa da questão de saúde pública que o mundo está vivendo. Porque na verdade é um momento que todo mundo tá... o mundo, né? O mundo tá um pouco perdido, né, Marcelo? Eles estão buscando realmente norte, uma direção. Então, eles estão procurando realmente, cada um dentro do que sente e do que passa a confiar a partir do que a pessoa está dizendo, né? Uhum. E acaba confiando e acaba se sentindo seguro. É um momento que as pessoas estão precisando de segurança, né? Estão precisando principalmente de verdades, né? Eu tenho visto muita mensagem, as tals de fake news, que eu fico, particularmente, eu fico envergonhada dos colegas da área da saúde que estão difundindo mensagens equivocadas. Então eu fico, pessoalmente, eu fico envergonhada, sabe? De ver realmente não só mensagens escritas, porque isso aí qualquer pessoa pode ter escrito, mas ver profissionais da área da saúde mesmo gravando vídeos de mensagens irresponsáveis. Marcelo, é irresponsável porque você no ponto que tá, né, na situação que estamos, né, na situação que estamos no mundo, você arriscar gravar um vídeo para falar nesse momento, por exemplo, de cura, é irresponsabilidade, tá? Por quê? Porque afrouxa as pessoas saírem na rua. Você falar, por exemplo, que seria melhor todo mundo se contagiar, porque daí todo mundo criaria anticorpos, é irresponsabilidade, porque o sistema de saúde não comporta. Então, assim, eu vejo nesse momento um momento que deve haver debates e conversas qualificadas para as pessoas se sentirem seguras em alguém para escutar, né? Como aquele cientista que realmente, aquele Átila, que deu um boom, por quê? Porque o cara fala a realidade, ele toca em números, ele fala, enfim. Você sabe que a gente tem uma conhecida, posso chamar assim, de Facebook, que acabou de entrar, que chama Lia,
E a Lia colocou hoje um post que eu achei bem interessante, em que ela fala como as pessoas estão se atacando. E aí eu respondi, tentando sempre cooperar, falando que pessoas medíocres conversam sobre fatos e sobre pessoas. Pessoas medianas conversam sobre planos. E conversam com pessoas mais eruditas, mais bem posicionadas em termos de qualidade de raciocínio, conversam sobre valores e ideias. Então, agora até tem uma pergunta aqui da Roberta Dorini, que está pedindo para você dar um exemplo concreto sobre a naturopatia na questão da saúde, para a gente ficar além do teórico e para o prático. Prático. Então, vamos falar, por exemplo, o que hoje a naturopatia pode ajudar as pessoas, tá? Num momento coronavírus que tá todo mundo, por exemplo, com ansiedade, dormindo mal, tendo insônia, dores de cabeça, preocupações, enfim. Sem chegar num ponto de manifestação física da doença, tem uma porção de gatilhos que estão disparando comportamentos preocupantes para uma saúde futura dessas pessoas, né? Porque hoje uma ansiedade pode ser uma manifestação de uma doença mais adiante e assim por diante todos os comportamentos. Então, por exemplo, hoje eu oriento as pessoas de fazer uso de florais que não precisa de receita, não precisa... Sabe, tem um floral que é bem básico, que eu oriento tomar nesse momento, que é o Rescue, dos florais de Bach. Que eu conheço esse, já tomei também. Sim, e ele é bem universal, todo mundo conhece, é fácil de achar, é muito fácil de comprar. Você pode diluir umas gotinhas numa garrafa de água ou numa garrafa de chá, tomar durante o dia, e não precisa ser só em estado que tu esteja com maior ansiedade. Pode ser nesse período, por exemplo, pode ser uma tomada permanente do Rescue, você não vai sair do teu eixo. Dessa forma, você não perde o seu eixo, não perde o seu equilíbrio, pode passar a estabelecer a partir daí, desse teu centro, uma rotina para o seu dia a dia e passar esse período muito melhor, repensar como vai fazer com as questões financeiras, enfim, você pode manter uma serenidade com um simples floral. Então, a naturopatia tem muitas ferramentas que podem manter a pessoa realmente para quê? Porque o objetivo é promoção de saúde. O objetivo não é cura de doença, compreendeu? Entendo. Eu tenho algumas coisas para te falar aqui. Desculpa, eu vou te cortando. Pode falar. Não é por falta de elegância da minha parte. Não, pode falar. Mas tem gente te elogiando aqui nos comentários. A Surama, eu acho, eu vou botar um pouquinho, falou de uma situação dela. Eu não sei se a Surama depois quer falar alguma coisa, eu não vou explicitar, mas ela escreveu que ela não estava numa situação agradável. A Renata, acredito, deixa eu entrar um pouquinho mais para baixo aqui, mandou palminha para você e falou Renata Samico, prima maravilhosa. A Dorine está falando, olha que interessante, usamos essa experiência do agora para aprendizado, se organizar, se observar e planejar para o outro início de um mundo, que tem bastante a ver com o nosso tópico de hoje, né? Que é o que a gente está fazendo já, essas reflexões do pós-coronavírus. Quando a gente colocou, né, Priscila, você e eu e esse tema, causou até uma certa estranheza, né? Pensando, como assim pós-coronavírus? Isso aqui ainda está uma zona. Tá começando, não, e aí recém tá começando a bagunça. Aqui tá, eu já tô há 3 semanas em casa, mas tudo bem, faz parte. Mas o que eu quero dizer e também compartilhar com você e fazer uma reflexão conjuntamente é: a gente tem visão de futuro, como é a nossa visão de futuro, não só no pós-coronavírus, mas como tem sido nos últimos anos, e eu posso dizer nas últimas décadas, talvez, né? Porque, do meu ponto de vista, você é brasileira, você é paulistana também, então a gente pode compartilhar esse raciocínio. Nós não somos um povo que costuma planejar. A gente é um povo, somos um povo que tem mais uma visão muito imediatista do agora, talvez no máximo as próximas férias,
E olhe lá, agora ninguém sabe quando No mar, de julho, né? De julho. Mas julho também já está uma bagunça aqui, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente acaba não vivendo. E foi interessante que, conversando com algumas pessoas sobre como conciliar o presente, que é uma coisa que nós temos que lidar presentemente, com a estruturação, o planejamento de um futuro. Ou seja, muitas pessoas, que é o que você está me falando, das pessoas que entram menos positivo e não antônimo de positivo, eu prefiro evitar. Muitas pessoas não estão vendo luz no fim do túnel e aí estão deixando de pensar, por exemplo, no segundo semestre. E eu falo isso tanto em termos de planos pessoais quanto em planos profissionais. É como se nós tivéssemos um furacão, e realmente uma situação bastante delicada, mas que vai passar. Por isso que essas reflexões pós-coronavírus, seja na sua área, seja na nossa área, porque na verdade nós dois trabalhamos na mesma área, que é o desenvolvimento humano, cada um com as suas ferramentas. Como é que a gente pode ajudar as pessoas? Você já deu agora uma dica de alguns florais, algumas coisas bastante acessíveis, em termos até de burocracia, né? E o que eu tenho visto é como, de repente, todo mundo teve que vir para vídeo. Então, pegar um ponto bastante específico, né? E para compartilhar um pouco por que eu estou escolhendo esse ponto, é que nós lançamos no ano passado um produto que envolve vídeo, que se chama Persona Digital, que é justamente para o profissional, para a pequena empresa, divulgar de uma forma ética, fundamentada com os valores, os benefícios que ele tem para desenvolver e para oferecer para o cliente. Então, por exemplo, eu estou te ouvindo, eu já cresci com você hoje porque eu aprendi o que é naturopata, o que dentro de naturopatia, me corrija se eu estiver errado, dentro da naturopatia existem vários ramos, você pode ser naturopata da linha A, B, C e assim vai. Então você está contribuindo comigo e com quem está assistindo. Então, voltando no raciocínio, todo profissional tem um benefício a contribuir. Quando esse profissional não tem o que contribuir com a sociedade, essa profissão desaparece. Assim como os charreteiros da cidade de Nova York sumiram no início do século XX, com a multiplicação dos carros e tudo mais, com a invenção e com a fabricação dos carros. Então, indo agora, ligando a visão de futuro com a vivência do presente e com o que eu tenho percebido que todo mundo teve que se jogar no vídeo, e muitas pessoas têm altíssima restrição a fazer vídeo. E aí eu quero dar uma dica para Priscila, me permita. Sim, pode dizer. Todo mundo que está vendo a gente. Priscila, Marcelo e todas as pessoas que estão nos assistindo. Vocês todos, menos a Priscila e eu, estão vendo a nossa face. Nós também estamos, mas vocês estão acostumados com a minha cara, com a sobrancelha, com a barbicha. A Priscila também, todo mundo já está acostumado com a cara dela. A nossa face é algo que todo mundo vê, toda hora, menos a gente. Então, só nós não estamos acostumados com a nossa face, e por isso nosso senso crítico, quando nós nos vemos no vídeo, ele é muito alto. Que legal isso, hein? Não tinha pensado nisso por esse ângulo. Nossa, arrasou, já valeu para mim a aula. E essa foi free of charge, you know? Arrasou. Eu nunca tinha pensado, porque é verdade, difícil a gente ver. Porque todo então mundo eu vou vê. Repetir. Fala de novo. E quem quiser comentar, porque isso é porque Cesário, meu sócio e eu, fizemos um curso de expressão facial na cidade do Porto, em microexpressão facial. E esse insight veio depois quando nós desenvolvemos a questão do produto do vídeo. E vemos a reação especificamente de mulheres. Homens são menos autocríticos negativos consigo. Mulheres são mais pesadas no auto-julgamento. Sim. Mas
quando a pessoa falava assim, mas olha só, Marcelo, olha a minha cara, olha isso, olha aquilo. Eu falava assim, mas essa é a sua cara? É a única que você tem. Desculpa, mas eu vejo a sua cara todo dia desse jeito. Você está estranhando porque você não está acostumado com a sua cara, com a sua face. Então, algum vídeo. E por que eu estou falando do vídeo para depois voltar com você no negócio, na questão do futuro? Do futuro. Porque já é futuro, né, Marcelo? Veja só, o que nós estamos ganhando com você hoje? Você está ensinando, você está se dispondo. São 11h30 da noite em Arezzo, onde você está. E você está falando de uma forma voluntária, de uma forma dedicada, sobre a naturopatia. Inclusive o Bruno Mantovani acabou de entrar também, e ele é um personal trainer, um cara fantástico, e que me ensinou como eu recebi a quiropraxia. Já indiquei o Bruno, inclusive, para bastante gente. Então, ele também é um naturopata, certo? Certo. Então, Ó, ele fez assim, ó. Ele curtiu. Então, quando a gente fala dos vídeos, o vídeo é só um instrumento para divulgação dos benefícios profissionais que você sabe que tem propósito e que os seus clientes e a sociedade merecem que você faça isso por eles. E aí... Exatamente. Fala. Não, tem uma coisa que você falou agora da questão do propósito, porque existe uma busca agora, já vinha, tá? Eu vinha atendendo muitos clientes nesse sentido, as pessoas muito perdidas e numa busca frenética do propósito de vida. E uma das coisas que a psicologia positiva fala é que não precisa existir primeiro um único propósito, né? As coisas precisam fazer sentido. E é isso que você estava falando. Se a gente tem qualquer coisa para somar na vida do outro, isso já tem um sentido e já tem um propósito. Não precisa ser exatamente aquela coisa que vai te fazer pintar um quadro como Salvador Dalí, entrar num flow e ficar 24 horas sem comer, meditando em cima de um livro, de um quadro pintando e naquele flow, naquela loucura. As pessoas estão visualizando e esperando algo muito maior e se frustram com muita frequência. Sim, porque também entram nessa autoexigência como se fosse, tipo, ser um Sócrates na Grécia Antiga. Exatamente. E aí, obviamente, a pessoa vai se frustrar. E aí é outro problema que daí a gente precisa trabalhar a pessoa lidando com a frustração. Então, assim, eu gosto muito de simplificar a vida, sabe, Marcelo? Vamos fazer de forma leve e simples. Então, assim, se eu posso evitar lá na frente ter que consertar a frustração, vamos evitar nos frustrar, entende? E você sabe de uma coisa? Eu quero te colocar a seguinte reflexão pós-coronavírus. Que eu percebo, indo bem nessa linha de pensamento que você está falando, sobre as pessoas terem que ter um Big Mega Master Plus propósito. O fato de isso também criar uma autoexigência de altíssimo nível de qualidade ou de profundidade, né, como se tivesse que ser realmente Sócrates, faz com que a pessoa comece a ficar angustiada e que, ao mesmo tempo, ela vá para a não ação. Porque, afinal, eu não sei qual é o meu propósito. Porque então eu não faço nada. Eu vejo um vídeo do fulano, uau, mega propósito. Eu vejo isso e eu só quero colecionar clips, por exemplo. Meu propósito Exatamente. Faz sentido para a pessoa. Acontece que o meu ponto que eu desafio os clientes é dizer, faça. Você vai ver com a experiência que você tem propósito. Ou não. É o que eu chamo de... É a história do o caminhante faz o caminho, né? É o que eu chamo, exatamente. É o que eu chamo de exigência necessária do resultado a priori. Sim. Eu só faço se eu sei
que vai dar certo, porque se não dar certo, eu não vou fazer. Exatamente. E aí, por favor, me conta um pouco da sua experiência aí na Itália. E eu não sei se então, até falar, se eu estou te interrompendo, mas é que não pode me interromper, não tem problema. Uma das coisas que você falou agora, peraí. Fala de novo que tá meio ruim. Fala de novo. Tá me ouvindo? Pronto. Agora sim. Uma das coisas que você falou agora da questão da não ação, né? Muitas pessoas estavam numa crítica desenfreada com essa questão do medo. Não pode despertar medo, não pode isso, não pode aquilo. E eu deixei bem claro nesse período que, assim, é muito diferente o pânico do medo, né? Porque o pânico, ele paralisa e o medo, ele te impulsiona, né? O medo, para que ele serve? Para você não se jogar do penhasco, para você não fazer, né? Então, assim, o medo, ele serve hoje para quê? Pra gente usar máscara, pra gente ficar em casa, pra gente agir dentro, né, frente a uma realidade que está aí, né? Então, assim, que eu não posso negar, apesar de ter muitas pessoas na negação, e ainda tem muita gente na negação, mas eu também não posso panicar para me paralisar. Eu tenho medo, então eu vou agir para me preservar, para preservar o outro, para preservar a família. A partir daí, eu não saindo do meu eixo, do meu equilíbrio, né? Porque existem ferramentas para isso. Existem N ferramentas para a gente manter o equilíbrio. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é moleza. Aqui, principalmente, que foi assim, um boom. Ninguém esperava o tamanho do estrago que ia ser feito aqui na Itália. De repente... Espera um pouquinho. Vamos ver se Priscila volta. Porque congelou com uma cara super interessante. Tá assim, ó. Você congelou assim, ó. Observa como é que é? Expressões faciais. Isso. Retoma. Não, gente, vocês não têm noção. Conversar com a pessoa que percebe as microexpressões faciais. Olha, pensa, 11h30 da noite, aquela que não dá para esconder. 11h30 não dá para esconder a expressão facial de jeito nenhum. Então, ainda mais do jeito que congelou. Não. Você estava falando da sua experiência aí na Itália. Então, eu estava falando que, assim, aqui a gente não esperava realmente. Aí no Brasil, não tem desculpa. Vocês estão esperando, sabe que tá chegando a onda. Aqui foi meio de susto, assim, entende? Foi uma coisa muito, realmente, atropelou os italianos, assim, né? Então, foi muito teste, muito agindo dia a dia. Essa questão que você estava falando do planejamento, isso foi uma coisa que o coronavírus não permitiu que acontecesse aqui. Não existiu um planejamento porque foi muito rápido, foi uma quantidade muito alta, ele realmente fez um estrago. E as decisões e planejamentos era para aquele dia. Para o dia seguinte já podia ser diferente. Certo. Então, eu acho que tem dois pontos divergentes e convergentes nessa questão, que é a seguinte: você passar a pensar no seu momento presente, porque é muito importante. Olá de novo. A gente depois vai fazer uma votação sobre qual a melhor tela que congelou. Você tem que tirar um print depois. Cada vez que congela, vaza um print para mim, alguém. Isso, e eu falei que a gente vai fazer uma votação depois em qual a melhor tela congelada. Quando for congelar, avisa, que daí eu fico assim. Boa. Então, né?
Então, e aí existe esse dia a dia, estar no momento presente, que é muito o que a meditação, o mindfulness ensina para nós. E a questão do planejamento futuro, porque quando a gente perde, eu acho, esse norte do que eu quero, eu não faço nada, porque eu não sei o que eu quero. Então não tem como agir sem saber o que eu quero lá na frente, né? Porque que vai acabar, isso uma hora vai acabar, né? Em que situação vai acabar, quanto vai fazer de estrago ou não, a gente vai saber na atitude do dia a dia, na atitude do hoje, do amanhã, depois, dia após dia, a atitude pessoal e coletiva. E eu digo que é muito pessoal e coletiva, não é do governo, é muito individual, é muito de consciência nesse momento, tá? Que foi aqui. E sabe que isso que você falou agora, me surgiu uma imagem, eu sou muito imagético, né? Tudo que me contam vira imagem. As pessoas que me conhecem e os nossos clientes sabem disso também, né? Mas falando do planejamento, é como se fossem 3 trilhos paralelos. Eu, na verdade, eu vou fazer aqui em pé. Como se fossem 3 trilhos paralelos. Um grande, como se fossem 3 palitos de fósforo, para ficar mais fácil a metáfora. Um grande, que é longo prazo, o médio, que é médio prazo, e o curto, curtíssimo prazo. Na verdade, a gente tem sempre que olhar os 3 tipos de planejamento. Então, claro, com a demanda emergente do coronavírus, a gente está trabalhando muito no pequeníssimo, no curtíssimo prazo. Que, se não for olhado no viés, na vertente de médio e longo, periga o médio e o longo caírem por si só porque não foram trabalhados. Então, acho que transversa essas três vertentes 3 temporais. momentos. Isso. É o que a Dorine está falando agora. Utilizar este momento que nós estamos para trazer os dons à tona e a força interior também. Olhar para trás e ver o que aprendeu. Quer dizer, por mais que as notícias sejam bastante complexas, e muita gente, eu já tive amigo que o pai já partiu desse mundo por causa do coronavírus, ao mesmo tempo já tive 2 outros amigos que tiveram alta. Por mais que isso tudo realmente seja bastante emocionalmente impactante, a gente também tem que estar estruturado e pensar, ok, hoje eu posso sair, não posso sair. Ir para o supermercado agora virou uma saga. Sim, é uma missão, é uma missão. É uma missão, mas eu ainda por cima lavo tudo que eu compro. Eu também. Ótimo. Eu lavo e passo... Eu fiz um spray, vou até mostrar, um spray que eu uso para tudo, que eu uso hipoclorito, óleo essencial de tea tree, álcool 70%. Então eu fiz uma diluição que até tá no meu e-book, que pode baixar gratuito ali na bio do meu Instagram. E eu limpo tudo quando chega do mercado, esterilizo tudo, porque pode vir contaminado. Limpo tudo antes de botar para dentro de casa. Então, ir para o supermercado virou uma saga. Então, isso toma um espaço. Então, eu tenho que pensar, quando eu vou ao supermercado, espero que ela esteja ouvindo agora, porque para mim ela está congelada. Quando eu vou ao supermercado e como que eu faço isso? Sua voz está voltando, que bom. Bem-vindo ao mundo. Para fazer um impacto, para poder fazer um impacto no planejamento de curto, médio e longo prazo, né? O Cesário também pergunta uma outra coisa interessante, que é para você trazer essa experiência para a gente, como a Itália lidou com a questão financeira das pessoas mais necessitadas. Olha, primeira coisa que as pessoas mais necessitadas da Itália não pode se comparar às pessoas mais necessitadas do Brasil, tá? É uma outra realidade. As pessoas necessitadas daqui, elas já, de certa forma, recebem uma assistência ou do Estado ou da Igreja Católica. A Igreja Católica faz um papel importante nisso aqui, que é o Caritas.
que tem muitas pessoas que, inclusive, eles dão alojamento, tem moradia. É muito diferente a realidade, sabe, Marcelo? Muito diferente. Uhum. Então, assim, eles dão realmente um suporte importante para empresas, para funcionários, para poderem ficar em casa, né? Então, assim, hoje eu estava lendo uma matéria que, para quem tem Partita IVA, Partita IVA é o CNPJ daqui. Ok. Para quem tem Partita IVA, tem o direito de uma retirada também para auxílio de manutenção e de sustento dos funcionários. E as pessoas mais carentes, elas realmente recebem. Tem 2 serviços importantes aqui na Itália, que são o Caritas da Igreja Católica e a Cruz Vermelha. Eles são muito ativos já normalmente. Então, as pessoas semanalmente... Espera um pouquinho. Temos mais uma foto sua para fazer concurso dos prints congelados de Priscila Guida. Achar o a naturopata. melhor perfil para congelar. Ah, você estava ouvindo, né? Eu vou ter que achar meu melhor lado para congelar. Eu te mando depois. Então, manda. Então, aí tem, inclusive, por exemplo, assim, no Caritas aqui em Arezzo, né? Mas que tem toda a Itália tem. Mas aqui em Arezzo, por exemplo, tem a central do Caritas, tem um prédio grande com alas separadas de pessoas mais carentes, ou com alas separadas, por exemplo, para dependentes químicos. Eles têm tratamento, atendimento, psicólogo, roupa, banho, comida, auxílio, emprego. Por exemplo, assim, a pessoa está desempregada, eles encaminham para fazer um curso para encaixar no mercado de trabalho. É diferente, sabe? Até a Itália é diferente, gente. É difícil comparar, porque, assim, ó, é um país muito menor do que o Brasil também, né? Também tem isso. E com outra história. E não tem... Bom... É outra história. E não tem tamanha desigualdade social como tem no Brasil, né? É diferente. Daqui a pouco já estamos com um tempinho razoável de live, né? Eu quero que você fale, só eu falei. Eu quero que você fale. Quer que eu fale, ô gaúcha? De você. Gaúcha fake, né? Bom, eu te falei da expressão facial. Adorei, aliás, adorei. Vou espalhar esse vídeo para todas as minhas amigas que têm medo de gravar vídeo. Tem bastante gente, né? E eu quero, então deixa eu parar de falar desse ponto. Quando a gente não mostra para o mundo o que a gente faz profissionalmente, porque o que a gente faz profissionalmente tem um alto propósito humano e a consequência disso é o retorno financeiro e não é a causa. Olha lá, ela tá congelada de novo. Ah, tá bom, agora ficou mais bonita. Quando a gente deixa de divulgar profissionalmente os benefícios que o nosso exercício profissional traz aos clientes, nós estamos prejudicando o mundo. Ouviu isso? Adorei. E por que nós estamos prejudicando o mundo? Até me arrumar aqui na cadeira, porque eu acho isso muito forte. Porque nós temos como contribuir com as pessoas. E as pessoas não sabem que nós existimos. Sim, se elas vão querer ou não, são outros 500. Se elas vão querer ou não, são outros 500. Mas nós temos a obrigação de mostrar. Difundir. Uma vez. Posso falar? Pode falar. Quer falar? Pode. Não, eu ia dizer uma coisa que eu quero que você comente. As pessoas também têm preconceito. Eu já ouvi assim, agora tá todo mundo fazendo live, eu não vou fazer live porque tá todo mundo fazendo live. As pessoas também têm um certo preconceito disso. Ok, eu acho que o problema delas. Continuem com preconceito. Continuam, eu falo, tá. Então eu quero te contar, isso tem a ver com o que você falou. Uma vez eu virei para uma amiga nossa, psicóloga, que atende adolescentes e crianças. Não é a Marilisa que esteve comigo na live semana passada. Sim, né? uma querida. Não é ela.
E eu falei, escuta, você tem tanta experiência, você tem tanta coisa, você precisa divulgar isso. Ela falou assim, mas eu não tenho mais tempo, minha agenda está cheia. Eu falei, por que você não grava isso, seja uma palestra, pode ser, não precisa ser vídeo, naquela época a gente podia sair de casa. Faz uma palestra, faz um curso, faz um workshop. Ela assim, não, eu estou bem assim. Eu falei, você pode impactar mais pessoas. Eu não estou falando por você. Eu estou falando pelas pessoas. Tem mais gente que precisa, mais pessoas que precisam saber que você faz o seguinte, faz de graça e dá o dinheiro para mim. Aí ela falou, não é essa a questão. Enfim, então essa divulgação que, né, você falou que não me perguntou, mas você me perguntou assim sobre a questão, eu acho interessante a questão dos vídeos, e tem lá na nossa página, que eu vou até aproveitar e vou falar então, que é prosperidade.com.vc, VC de você. Então é prosperidade. Sim, eu achei legal, muito legal. Então é prosperidade. O domínio com você /persona digital, que não está se expondo profissionalmente, não está se divulgando e está atrapalhando o mundo. Porque é verdade, Marcelo, é verdade isso. E eu acho o seguinte, ó, é um dos ensinamentos desse vírus aí, desse coronavírus, entre tantos conhecimentos, tantas lições que ele veio trazer para o mundo, é a seguinte pergunta, tá? Peraí, o que você está fazendo pelo coletivo? O que você está fazendo pelo mundo? Qual é o seu papel? É meio que assim, não espera para morrer, para se perguntar o que eu vim fazer aqui, entendeu? Então é mais ou menos isso. O que você está colaborando com o outro, com o coletivo? Qual a plantinha qual a semente que você plantou para alguém, algum dia, sabe? Assim, eu acho que é uma lição bonita que ele está trazendo para você olhar realmente para o coletivo e trazer o que tem de melhor, né? Porque coisa ruim já estava cheia. Se tem uma coisa que eu tenho convicção de pós-coronavírus, é que o mundo vai ser melhor, porque pior do que estava não dava. Eu vi ontem uma matéria de cessar fogo em guerras geral. Eu vi. Não sei se tu... Eu vi. Uhum. Olha, se o mundo vai ser melhor ou não, eu não sei. O fato é que eu vou ser melhor a cada dia. Entende? E quem se aproximar e quiser me confiar, ou nos confiar, ou acreditar no nosso propósito, também vai poder melhorar. Porque é o que a gente diz. E a Roberta escreveu Prosperidade para Todos. É o que a gente diz. Ela continua com a imagem dela congelada. Você está me ouvindo, Priscila? Eu estou ouvindo, gente. Eu bom, tô você ouvindo. Assim, eu vou ficar bem assim agora, para congelar bonita. Isso, dá uma de esfinge, né? De Cleópatra. O que a gente diz, prosperidade só é prosperidade quando é para todos. É isso que sempre nos moveu. E aí, vamos abrir, se alguém quiser escrever ou falar alguma coisa. Aproveita que a Priscila vai ficar congelada agora. Aproveita a Heloísa que eu vou tá pondo congelar. Mãozinha. O Cesário escreveu ótimo. Vênus Chantal entrou agora. Tem gente entrando agora. Eu, por mim, ficaria muito mais, mas daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Sim. Então já saibam que isso acontece, né? Quem mais tem de pergunta? Timo Sakura mandou uma carinha de amor. Jussara Reis. Marucha. Vamos ver se alguém vai querer perguntar alguma coisa. Priscila, vamos ver. Aqui, ó. O Cesário está falando uma coisa. O Cesário tem bastante essa pegada mais acolhedora, eu acho, né? Não sei se não me falta um nome melhor agora, mas mais carinhosa. Ele fala: vamos vibrar pelo coletivo. É hora de união e é hora de sair do individualismo. É por isso que unindo, na minha visão, pelo menos nessa conversa que
a gente está tendo o prazer de ter com você, unindo o que você falou, o que você faz, com a outra visão que eu expus aqui, em termos de exposição profissional, os benefícios profissionais, a gente sabe que isso já é uma saída do individualismo. Isso é uma contribuição. A Roberta ainda diz, podemos dizer que assumir a responsabilidade dos dons que temos. Isso é legal. Assim que ela voltar do próximo congelamento, vamos ouvir. Você tá aí, Priscila? Eu tô só prestando atenção. Eu tô aqui, sim. Priscila, vamos encerrar em 2 minutos? Vamos, gente. Temos que... Porque minha internet realmente deve estar hoje com contágio. Olha, vai dar pra fazer um book de fotos congeladas suas, viu? Espero que estejam boas, hein? Pelo amor de Deus, você... eu congelei o tempo inteiro. Como foi pra você essa nossa reunião? Se alguém quiser escrever também. O que acharam? Adorou por quê? Eu adorei porque... Primeiro porque eu aprendi, porque eu adoro compartilhar. Porque eu acho que... eu vou te dizer que eu faço live. Espera um pouquinho que tá ruim. Espera aí. Fala de novo. Vou falar de novo. Agora sim, vai. Tá. Eu queria primeiro agradecer o convite. Eu adorei. Eu acho que a gente pode ajudar muito, realmente, como você falou, com o conhecimento que a gente tem compartilhando com as pessoas. Eu acho muito importante isso. Eu acho que quem está fazendo seu papel, está mostrando para o que veio e, de certa forma, está se preparando para o pós, né? Porque o pós não é a gente ficar parado esperando terminar e voltar à vida como ela era antes. Isso não faz o menor sentido. Ele realmente, a gente tem que aproveitar para ser transformador, para ser uma pessoa melhor. E a gente só vai ser se a gente agir enquanto o vírus está agindo. Ele está agindo, a gente não pode ficar parado esperando. A gente tem que agir junto também, né? E a forma que a gente tem que agir hoje é colaborando com o coletivo, ficando em casa e agindo, falando do conhecimento, auxiliando as pessoas, compartilhando sabedoria, compartilhando uma notícia que vê, que seja verdadeira. Claro. Doa ou não essa notícia, que seja verdadeira, que ela seja compartilhada, porque eu acho importante, né? Então, eu acho que tudo isso junto fez a nossa conversa hoje. Eu vou dormir uma pessoa melhor. Olha que gostoso. Olha, antes de eu falar, finalmente, a gente teve umas pessoas que comentaram. A Dorinha falou um grande aprendizado, não é? Ela falou... Aí a Labela Vita, que também é uma amiga nossa, que morou na Itália, está em São Paulo, está na Grande São Paulo já faz um ano, 2 anos talvez, e também está nos acompanhando, a Sônia. Ela escreveu: não colocarmos os nossos talentos à disposição neste momento é assumir uma posição muito egoísta, na opinião dela. Olha que legal. E a Surama manda beijos de Minas Gerais para nós dois. A Dorine diz que compartilhar já é propósito. A Gisele acabou de entrar. Cesário manda coração. O Cesário fala também: parabéns, Priscila, e prazer em te conhecer. Prazer, então, é meu. Do meu lado, eu quero dizer também, te agradecer o seu tempo, o seu horário, porque Imagina. Afinal nós ainda vamos jantar e daqui a pouco você já vai para sua ceia. Daqui a pouco, né? Depois do café da manhã. Depois do café da manhã. E da minha parte também, além do agradecimento que eu quero fazer, estou te fazendo, eu quero dizer que foi muito engrandecedor, porque você tem um modo de pensar, você tem um cérebro, você tem uma outra visão humana que agrega, que complementa a visão e o trabalho que o Cesário e eu fazemos. E isso sempre tendo como objetivo
de uma forma lato sensu, a prosperidade do ser humano, porque o mundo só vai ser próspero quando as pessoas acreditarem que elas podem ser prósperas, Sim. quando elas transformarem os atos, transformarem as empresas, porque as empresas são feitas de pessoas, e as empresas transformarem numa ordem mais macro o mundo. Então, é isso. Vamos marcar outra, então, para a gente conversar mais. Vamos escolher um outro tema para a semana que vem, talvez, se você tiver à disposição. Sim. E a gente, essa live vai pro nosso canal no YouTube, e ali eu vou colocar os seus contatos, os nossos contatos. A Sônia, que foi a que morou, também pergunta qual é o seu Insta. Eu vou dar o Insta dela. Serena. Eu vou escrever aqui, peraí, deixa eu escrever. Ela vai escrever, gente. Participação especial de Priscila. Tá ouvindo, Priscila? Eu vi. Serena.emp.br. Esse é o Instagram da Priscila. O meu Instagram também vou escrever, então. O nosso afinal, é isso mesmo, essa tal prosperidade. Veja se está escrito certo. Não. Essa tal prosperidade. Essa tal prosperidade. E esse também é o nome do nosso canal no YouTube. E o nosso site, vou pôr aqui rapidinho, prosperidade.com. Você tem site também, não tem? Com você, que é ótimo. É serena.emp.br também, meu site. Você não quer escrever? É o mesmo. É o mesmo. Beleza? Beleza. Obrigado. Boa noite a todos. Buonanotte. E grazie mille. Ci vediamo presto. Niente. Grazie a te. Niente. Ciao, buon descanso. Bacio a tutti. E para vocês todos, obrigado pelo tempo de vocês, porque tempo é alocação de vida, e a gente está feliz de ter podido contribuir. É verdade. Beijo, ci vediamo. Gente. Oggi parliamo in italiano. Ci vediamo. Ci vediamo. Ciao. Presto, sì. Ciao.